Olá, investidores. Aqui é Doc do escolatrader.net. Nós vamos bater um papo agora, aquele papo cotidiano nosso, papo rotineiro sobre gráficos, sobre preços, sobre macetes, sobre dicas do que está acontecendo no gráfico, por que está acontecendo, o que a gente deve evitar, né, de fazer, por que deve evitar de fazer, e o que a gente deve fazer e por que deve fazer, né? Depois eu vou retornar no site aqui para bater um papo com vocês sobre o site, sobre o último artigo que nós colocamos ontem, né? Mas vamos lá, vamos olhar o gráfico, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui a gente tem o par euro dólar na janela temporal M5, né? E eu apontei aqui com essa seta vermelha aqui a minha entrada numa operação aqui de alguns minutos no put, e eu vou dizer para vocês por que eu entrei, né? Isso são dicas que estão lá no site, no nosso vídeo, nossa área exclusiva, que é onde nós colocamos as nossas estratégias, né? As nossas melhores estratégias estão lá, os vídeos completos, todas as dicas estão lá. Então aqui eu vou dar só um passanzinho para poder uma amostra vamos dizer assim, do que é que nós temos lá no site, né? Bom, veja bem, quando os preços vieram subindo, né, e em determinado momento surgiu essa vela de baixa enorme aqui, mostrando que os touros estavam os ursos estavam com força e os touros tinham perdido a força desse movimento aqui. Essa vela, ela jogou o parabólico lá para cima dela, né? Quando ela fechou, o parabólico surgiu aqui em cima e uma outra vela ficou fazendo aqui entre alta e baixa e acabou fechando como vela de baixa. Isso gerou uma tentação muito grande em se entrar numa operação de put nessa vela aí, inclusive comigo, né? E a Wissome, nessa velinha aqui, ele apontava, ele estava vermelho, né? Dá para perceber aqui, ó, entendeu? Ele estava vermelho. Então a tentação foi grande de se entrar na operação de put aí. Se tivesse entrado, teria dado certo. Mas quando eu falo do trader disciplinado, é você estudar, você para um tempo, você estuda uma estratégia, você estuda os parâmetros da estratégia e você tem que obedecer eles, não importa o que aconteça, né? Se, por exemplo, eu tivesse entrado nessa vela aqui para uma operação que fosse expirar nos próximos 20 minutos, a gente teria ganho a operação, né? Mas olha a cor que estava a trendline, né? Ainda apontando para cima, azul. É lógico que ela estava começando a se aproximar uma da outra. Isso já é sinal de término de movimento ascendente, né? Então esse parâmetro aqui não estava configurado para a gente entrar no put, né? E por mais que as pessoas possam falar, puxa, mas essa estratégia demora muito e tal, é mais seguro você entrar, mesmo demorando um pouco, quando a estratégia está configurada com todos os seus elementos, como nessa seta vermelha onde foi que eu entrei, porque, claro, nada é garantido, mas é mais seguro porque aqui nós temos caracterizado o movimento descendente, tanto pelo parabólico, quanto pelo trendline, quanto pelo Wissome, né? Que é a última barra vermelha aqui, correspondente a essa vela. Nesse momento aqui, nessa vela aqui, o Wissome está aqui em cima da linha zero, passando para baixo, né? Então, é muito importante o trader,
quando ele está operando utilizando essa estratégia, ele não esquecer desses detalhes. Você tem que analisar 3 elementos. Se estiver faltando um, sua operação pode dar certo, mas também pode dar errado. Tá? Então é muito importante mesmo que a gente não perca de vista os parâmetros da nossa estratégia para a gente poder ter sucesso nas nossas operações. Os preços aqui, ó, você agora mudou o some para baixo, né? Os preços aqui, apesar de estar fazendo aqui uma tendência a vela de baixa ainda, não é de se estranhar se ele resolver fazer agora um retorninho até as médias, né? Ou andar de lado um pouco, para poder, isso aí é natural, olha quantas velas de baixo já teve, né? Então não é de se estranhar dele fazer isso aqui que ele está fazendo, né? Ele pode também muito bem subir e vai lá para cima de volta, como pode vir fechar aqui embaixo da onde nós entramos aqui, né? E essa operação eu entrei um pouquinho mais de 10 minutos, daqui a pouquinho já está expirando, né? Então, mas veja bem, os preços fazem isso sim, ó, eles descem, que nem fez aqui, ó, depois de um certo ponto distanciado da média, ele volta para a média, depois desce de novo, vem fazendo a tendência descendente assim, ó. Assim como também a tendência ascendente, ela é em movimentos ondulatórios, isso aí por causa do fractal dos preços que nós chamamos, né? Então agora parece que ele vai ficar aqui fazendo uma congestão lateral, que nem que seja de 1 ou 2 velas, para depois, se ele for retomar a tendência descendente, ele retomar, né? Mas isso aqui é importante a gente não esquecer. Uma outra coisa que o Ailson mostra para a gente, como ele é um oscilador, né? Ele mostra para a gente níveis de sobrecompra e sobrevenda, né? E se um ativo está no nível de sobrecompra, né, aquilo que está sobrecomprado, está caro, você não compra mais, né? Esse nível aqui em cima das barras mais altas do Ailson é nível de sobrecompra, é o que mostra aqui essa região dos preços, né? E o que a gente faz numa situação dessa aqui? Você espera essa barra mais alta que está com essa coloração verde fechar, e se a outra barra abrir abaixo dela, ficar abaixo dela e mudar a coloração para vermelho, isso mostra para a gente que os preços estão entrando numa reversão de tendência, né? Ele está começando a surgir vontade de vender, começando a surgir força vendedora, entendeu? Às vezes, em 1 ou 2 barras depois, já se configura todos os elementos aqui para a gente poder entrar na nossa operação, no sentido naquele sentido que está surgindo, seja descendente ou ascendente, né? E às vezes demora um pouco mais, que nem aqui demorou 15 minutos, 20 minutos demorou, até que eu entendesse que para mim entrar operando a condição já estava adequada, porque todos os elementos estavam reunidos. Nessa vela aqui, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Essa vela chegou a fazer uma vela de alta até aqui em cima, depois os ursos empurraram para baixo, ela fechou aqui, quando ela fechou, né? Essa vela aqui daria para ter entrado também, num determinado momento, daria para ter entrado, por exemplo, da metade para baixo, daqui, ó, dessa máxima para baixo, dessa abertura aqui para baixo, poderia ter entrado, porque aí o trendline já estava abrindo, porque ela ficou aqui vários momentos aqui, o trendline ficava azul e vermelho, só a pontinha. Depois de um determinado ponto aqui dessa vela, ele abriu bastante, né? Como se fosse um garfo para a gente, mostrando que ele ia cair, que a vela ia fechar embaixo e realmente fechou, né? Mas não foi aí que nós entramos aqui nessa vela aqui e os preços estão continuando na tendência descendente. Analogamente à situação de sobrecompra,
nós temos a situação de sobrevenda, né? Que é quando os preços, no caso aqui no Oilsome, eles estão caminhando aqui embaixo, nessa região. Isso não tem assim tem aqui um número aqui, mas é um número muito, nessa escala vertical, é um número muito complicado, tem um monte de zero. Não dá pra gente, não tem um nível, um defeito do Oilsome que eu vejo é esse daí, ele não tem um nível muito claro. Olha o que eu falei que os preços podem ficar fazendo, né? Aqui nesse momento nossa operação já expirou, tá? Dentro dessa vela verde aqui nossa operação expirou. Agora os preços estão fazendo retorno às médias, vamos ver se eles vão até lá, depois retomar sua tendência descendente outra vez. Mas então o que eu estava dizendo, aqui o Oilsome, ele mostra para a gente o nível de sobrevenda quando ele está nesses fundos assim, entendeu? E nesses fundos a gente não vende mais, a gente não entra mais em put, né? Nesses fundos a gente não entra mais em put, a gente fica esperando as barras do Oilsome fazer isso que essas começaram a fazer, passar as velas passarem para cima do trendline e o parabólico passar para baixo das velas. Aqui, como o fundo, nós temos um gráfico no janela temporal de 5 minutos e os preços vinham na tendência no movimento descendente e começou aqui querer fazer um movimento ascendente, né? Vocês podem observar que aqui o trendline está bem maior do que aqui para trás, então aqui realmente ele deu uma puxada boa para cima e aqui a puxada foi maior ainda, né? O que acontece? Quando nesse ponto aqui, quando o parabólico veio dar condição para o trader entrar numa operação, isso foi aqui assim mais ou menos, quando o parabólico pulou para baixo, nós tivemos uma operação que poderia ter dado errado, né? Mas quem entrou aqui nesse nível, entendeu? Por incrível que pareça, se nós formos observar aqui, ó, a entrada foi nesse nível aqui, tendo em vista que o parabólico pulou para baixo aqui, quando os preços saíram daqui. Nós teríamos 5 minutos para cima, 5 minutos nessa vela, mais 5 minutos aqui passando no sufoco, outros 5 minutos aqui passando no sufoco, e mais 5 minutos aqui, né, a vela desceu, subiu. Então, se você entrasse aqui 5, 10, 15, 20, até 25 minutos de expiração, 30 minutos, 40 minutos, você teria ganho a operação. Aí, daqui para baixo é que a coisa realmente descambou e a operação teria ido para o berço se o nosso vencimento tivesse sido muito longo, né? Então é isso, gente. Você entra no ponto adequado, às vezes passa um sofrimento, mas a probabilidade de dar certo é maior do que se você entrar no ponto errado, né? Aqui, nessa vela aqui, se nós fôssemos considerar que essa vela seria uma vela boa para a entrada, seria se nós não estivéssemos operando com parabólico, né? O parabólico ele dá uma apesar de que tem uma coisa que eu quase não falo, mas quando o parabólico, a gente não gosta de abrir exceção em estratégia, porque onde passa um boi, passa um boiado. Se você abrir uma exceção, depois você se acostuma com a exceção, você começa a fazer coisa errada. Mas quando os preços estão assim, em movimento lateral, não é o caso aqui, que ele vinha da tendência de baixa. Mas aqui ele deu uma descansada. Mesmo que a gente não queira aceitar, ele deu uma descansada aqui nessas velas aqui. Você viu que nós vimos que fez vela com pouca expressão e deu uma descansada aqui em cima também. E o parabólico estava praticamente na horizontal, né? Pouca inclinação para baixo. Nessa situação a gente ignora um pouco o parabólico, mas você tem que ter já um tempo de mercado relativo para você entender que quando o parabólico está fazendo essas bolinhas na horizontal, a gente não deve levar ele em consideração, porque ele não funciona em movimento lateral. O parabólico funciona muito bem em tendência, né? Tendência, ele dá sinais claros para a gente, né? Então aqui, se fosse o caso uma pessoa experiente querer entrar nesse nível aqui, ó, entendeu?
apesar de não ter o parabólico sinalizando aqui embaixo, porque ele estava aqui em cima e ele vinha praticamente na horizontal, aqui ele não estava significando muita coisa para a gente. Então aqui a operação sairia um pouco mais segura. O Ailson está garantindo, né? O Ailson está garantindo essa vela aqui, entendeu? Aqui. E a Trendline também estava garantindo. Mas isso aí eu falo para vocês, é ruim trabalhar começar a abrir exceções, porque, olha aqui que o preço fez, tá vendo aqui, ó? Né? Fui lá nas médias, aparentemente buscou força vendedora aqui, já está voltando para baixo outra vez. Isso aí é natural que o preço faça isso, né? Bom, voltando ao que eu estou falando, a gente fica abrindo exceção em regras de estratégia é um costume que não é muito bom, porque isso aí costuma... o que entorta a boca é o hábito do cachimbo, né? Então você acostuma hoje, acostuma amanhã, e daí a pouco você está subvertendo a sua estratégia, e isso aí é uma péssima mania para um trader, né? O trader tem que ser disciplinado, tem que estudar uma estratégia, sabe? Não é só ficar perguntando para a gente qual é a melhor média para isso, qual é o melhor ponto para isso. A gente fala uma coisa ou outra, mas vocês têm que ter juízo crítico e aprender os conceitos básicos da análise técnica, o que significam as médias, o que significam os indicadores, o que significam os candlesticks, né? Vocês têm que aprender isso, e estudar e começar a bolar as estratégias de vocês com sinais, mesmo que seja... isso não é em um mês ou dois que vocês vão aprender, né? Eu já levo mais de 10 anos fazendo isso aqui para poder aprender alguma coisa, né? Posso dizer que eu sei um pouquinho agora porque já tenho mais de 10 anos no mercado, mas não sou aquela fera também não sou muito bom não, às vezes eu cometo cada erro que até eu fico espantado depois. Mas é assim, vocês têm que estudar os conceitos básicos, né? Básico, fundamental da análise técnica como um todo, estuda esse indicador, estuda o estocástico, estuda RSI, procura ler literatura, procura ver o comportamento deles assim em operações simuladas, né? Vocês vão vendo que vai chegar um momento que vocês vão pegar um indicador, vai falar, ele serve para isso, mas não serve para aquilo. Ele serve para aquilo, mas não serve para isso. Porque isso aí vira rotineiro para o trader, né? Porque ele acaba realmente aprendendo com a experiência e com o tempo. Uma coisa importante nós falarmos sobre candlesticks é que é o seguinte, a parte mais importante da vela, da formação de uma vela realmente ela só tem um significado útil para a gente quando ela fecha, quando ela terminou, que nem essa aqui, né? Essa outra que está fazendo a vela vermelha, nós diríamos que a parte mais importante da vida dela, que é a vida de 5 minutos aqui, seria da metade para o final, né? Ela já falta 2 minutos e 11 segundos para ela fechar. Nós estamos vendo que dentro dela, isso é muito difícil mudar esse acontecimento. Mas nós temos que vendo que dentro dela, quem está com força agora são os ursos, né? Onde você startaria uma operação de venda, né, ou de put? Como você está vendo que os preços estão fazendo isso aqui foi um retorno à média, eu startaria no nível que está a reta aqui mesmo, que foi bem colado na média, né, operando numa plataforma que me desse essa condição, estando sincronizado, eu entraria na operação de put aqui nesse nível aqui, né? Provavelmente, não é certeza, essa vela deve fechar aqui para baixo mesmo. Não tem motivos para que os preços voltem para cima da média, a não ser que um dos motivos agora do momento é que aqui no Brasil são 22h40 e o mercado costuma nesse horário dar uma lateralizada, né? A gente tem aqui o site oanda.com, né? Então você vê, não tá ruim não, tá? Presta atenção que aqui nós temos uma atividade de traders até relativa, né? Nós estamos com o mercado de Sydney aberto e o mercado de Tóquio, que abriu faz alguns minutos, né?
coisa menos, acho que menos de 1 hora. E então a gente vê que existe, como não está toda essa atividade aqui no mercado, existe alguma razão para daqui para frente os preços começarem a andar de lado, porque nós vemos que vai diminuindo a atividade de traders no mercado, né? Diminui o número de participantes e o mercado fica, fica desinteressante para ficar para as pessoas operarem. Então ele começa a andar de lado. Olha o que está fazendo aqui. A vela foi lá em cima, né? Foi lá em cima, mas ainda todos os sinais apontam put, né? Aqui é o ponto de se entrar num put, né? É um ponto, nesse ponto aqui onde a vela abriu, é uma entrada de put, entendeu? Sempre levando em consideração que o mercado é soberano, ele faz o que quer com os preços, tá? Mas é isso aí. Eu vou fechar esse vídeo, já são 20 minutos, eu só abri para mostrar essas dicasinhas para vocês. Não vou esperar para a gente ver o que acontece com essa vela não. Mas a lógica do mercado é isso. Aqui entrada colada na média, vela de baixa, parabólico dando sinal legal, trendline beleza, aí o some beleza. Então, quer dizer, a probabilidade de dar errado existe, mas ela é curta. Gente, obrigado, um abraço, sucesso aos que trabalham e estudam.